Olá! Na aula de hoje, nós iremos conversar sobre a unidade 4 da nossa disciplina de Materiais de Construção Civil 1, que seria, nós vamos conversar hoje sobre agregados, tá? Essa unidade 4 também dividi em duas aulas, tá certo? E na primeira aula, né, eu vou conversar essa unidade, ela está dividida como, né? Falando sobre o que é um agregado, a classificação dos agregados, tá certo? Quais são alguns ensaios que são feitos nos agregados. E a aula 2 eu vou falar sobre a parte da importância da granulometria, tá? Vou falar sobre como é que é o processo de britagem dos agregados graúdos, como é que esses agregados eles são retirados, né, do meio ambiente. Então, o que é um agregado? O agregado ele é um material granular, tá certo? Que tem dimensões adequadas para utilização desse material na construção civil. Esse agregado ele pode ser o agregado miúdo, que é mais conhecido como areia, o agregado graúdo, que é a brita, tá? E ele é utilizado, por exemplo, para fazer a brita, utilizado para fazer lastro de ferrovias, para fazer a parte de drenos, né? Sistemas de drenagem, para fazer gabiões, tá? Em açudes. A brita com a areia, com a água e o cimento Portland faz o concreto, tá certo? Se eu pegar a areia, né, com o cimento, com o asfalto e com a brita, eu vou fazer o concreto asfáltico, tá? Então, tem uma ampla utilização dos agregados na engenharia. Então, é utilizar para fazer argamassa e concretos. Essa argamassa é cimento Portland, areia e água, basicamente, ou você pode colocar cal hidratada para melhorar algumas propriedades das argamassas, e o concreto é cimento, areia, brita e água, e também alguns aditivos para modificar algumas propriedades. Ele serve para base para pavimentação, para fazer drenos, lajes de ferrovias e para gabiões, como eu já falei aqui nas fotos. Então, esses agregados, quando ele vai ser utilizado com a finalidade de produzir argamassa, para entrar como um dos componentes, um dos componentes ou um dos materiais que vão confeccionar essas argamassas, tá? A principal objetivo econômico é a redução de custos, tá? Para produzir uma argamassa, você vai utilizar o cimento, a areia e a água. Para fazer o concreto, você vai fazer o quê? Vai utilizar o cimento, a areia, que é o agregado miúdo, o agregado graúdo, que é a brita, e água, tá? E existem algumas técnicas que são utilizadas, tá certo? Principalmente a gente tem que observar muito a granulometria desses agregados para poder diminuir a retração, tá certo? A retração a retração plástica, né, que é o aparecimento de fissura devido ao processo de secagem rápida, minimizar o calor de hidratação, aí já é calor de hidratação do cimento, porque o cimento, quando ele entra em contato com a água, ele aquece, se esse calor for muito grande, ele vai fissurar a tua peça estrutural, aumentar a resistência química e aumentar a resistência ao desgaste, que a gente chama a resistência à abrasão. Esses agregados, geralmente, eles entram na composição do concreto de 55% a 70% do volume do concreto. E esse concreto, como é que é? 15% de cimento Portland, basicamente, 21% de água, 3% de ar, tá? 30% de agregado miúdo e 31% de agregado graúdo. Se você juntar o cimento com a água, você vai produzir a pasta de cimento. Se você juntar o cimento com a água, com o agregado miúdo, que é a areia, você vai obter a argamassa. E se você juntar o cimento com a água, com a areia, com o agregado graúdo, que é a rocha, você vai obter o concreto. E aqui é uma foto, tá certo, de uma cimenteira, né? Produz aí aqui os caminhões betoneiros, para poder levar esse concreto para as obras, para ser utilizado na concretagem, né, de estruturas de concreto armado. Então, quais são as definições dos agregados? Os agregados, eles possuem uma massa específica. Essa massa específica é a massa dividida pelo volume real, e a massa unitária de um agregado é a massa dividida pelo volume total, já contando o espaço de vazios, tá? Então, uma areia considerada uma areia natural, que vem do leito de rios, ela tem massa específica em torno de 2,6 gramas por centímetro cúbico, e massa unitária de 1,4 gramas por centímetro cúbico. A brita, que é o agregado graúdo,
né, a brita comum, ela tem uma massa específica em torno de 2,7 gramas por centímetro cúbico e uma massa unitária de 1,5 gramas por centímetro cúbico. Como é que se determina essa massa unitária? A determinação da massa unitária dos agregados graúdos, que nós vamos fazer em laboratório, esse ensaio, tá? Ele segue a norma ABNT-NBR 7251 de 1982, que a gente vai determinar a massa unitária compactada das britas. A gente vai compactar num cilindro ou também vai compactar em 3 camadas. E a gente vai fazer uma mistura compactada sofrendo arrasamento. Mas o que a gente vai fazer no laboratório é essa daqui, determinação da massa unitária compactada de britas nesse molde, que é um cilindro metálico. A gente vai fazer 3 camadas de brita e golpeando com 25 golpes cada uma. Cada camada. Para o agregado miúdo, como é que a gente determina a massa unitária? Primeiro, ela vai seguir a norma também, a NBR 7251 de 82, tá? E a gente vai determinar a massa unitária solta desses agregados miúdos. A gente vai pegar a areia, aí vai encher nesse caixote a uma certa altura, depois a gente vai nivelar e a gente vai pesar. E aí vai pegar essa massa e vamos dividir pelo volume do caixote, que aí vai dar a massa unitária, tá? Considerando o espaço de vazios. Como a gente determina a massa específica? A massa específica dos agregados graúdos das britas, tá? É determinada pela norma do Mercosul 53 de 2003, que primeiro a gente pesa o agregado, que é a brita, depois a gente vai pesar esse agregado da brita submerso em água, pendurado numa cestinha, como está aqui, tem uma balança em cima e vai pesar essa brita dentro d'água. E aí quem vai ser a massa específica? Vai ser o peso dessa brita seca, dividir pelo peso da brita seca, menos o peso dessa brita imerso em água. A gente determina a massa específica do agregado graúdo, seguindo a norma do Mercosul 53 de 2003. Essa também a gente vai fazer no laboratório. A gente vai utilizar uma balança hidrostática. A massa específica desses agregados graúdos, tá certo? Como eu falei, né? A gente vai pesar a brita seca, depois a gente vai colocá-la numa cestinha, colocar dentro de um recipiente com água e vai pesar essa brita dentro da água, que a gente vai ter o peso imerso na água, e a massa específica vai ser o peso seco da brita sobre o peso seco da brita menos o peso dessa brita imersa na água. Vamos fazer no laboratório. Para o agregado miúdo, como é que a gente determina essa massa específica? Ela vai seguir a norma NBR 52 de 2009, tá? A gente vai pesar o material seco, tá certo? Depois, a gente vai utilizar um piquinômetro com o material sendo pesado, tá? E esse piquinômetro é onde a gente vai adicionar a água, tá? E aí a gente vai pesar seco, aí vamos encher esse piquinômetro com água, vamos pesar esse recipiente com água, depois a gente vai colocar a amostra da areia nesse piquinômetro e vamos pesar esse piquinômetro com água e com areia, tá? E aí quem vai ser a massa específica do agregado miúdo vai ser o peso, né, a massa da amostra da areia seca sobre a massa da areia mais a água molhada menos a massa da água. Por isso que a gente tem que pesar o piquinômetro com a água e depois pesar o piquinômetro com água e areia. Tá? E assim determina a massa específica do agregado miúdo. Então, essa massa específica, ela também é uma outra propriedade importante dos agregados, é você conhecer a superfície específica. A superfície específica é o quê? É a área dos grãos dividida pela sua massa unitária. Tá? E essa área dos grãos você vai somar as áreas de todos os grãos contidos na massa unitária. Tá? Quanto maior for a superfície específica, quer dizer que mais fino será aquele material e mais rapidamente aquele material vai se hidratar e vai chupar a água. E isso aí é importante para poder, quando a gente for fazer o traço ou fazer a dosagem das argamassas e dos concretos, para não colocar água demais e baixar a aderência e resistência das argamassas e baixar a resistência mecânica dos concretos. Tá? Aí aqui a gente tem umas tabelas falando sobre o efeito na superfície específica sobre o consumo de água. Que aí vocês olham em casa, é mais para consultar.
E esses agregados, eles também têm uma propriedade que a gente tem que observar, é a parte da umidade e absorção de água, tá? Como é que a gente determina o percentual de umidade? Vai ser o peso do material seco em estufa, tá? E a gente vai ter também o peso daquele material saturado, tá certo? Então, a gente vai pegar o peso do material saturado menos o peso do material seco, dividir pelo peso do material seco em estufa vezes 100. Aí, esse percentual vai ser a nossa umidade. Essa estufa, você vai secar essa areia a uma temperatura de 110 graus centígrados por 6 horas, tá certo? E aí, depois você vai saturar ele com água, tá bom? E aí, a umidade vai ser o peso saturado com água, menos o peso dele seco em estufa, sobre o peso seco em estufa, vezes 100. Esse determina o percentual de umidade dos agregados, tá? E aí, essa umidade de absorção, aqui a gente tem umas fotos de uma pedra, tá? Que aqui a gente mostra ela totalmente sequinha, ó, sequinha em estufa. Ela aqui, ela tá seca ao ar, né? A estufa, ela tá bem seca, seca ao ar, tem um pouco de umidade presente nela. Aqui, essa pedra, ela tá saturada, né, com água, que tanto que você vê aqui um pouquinho de água no chão, e aqui ela completamente saturada. Aqui, essa foto daqui, da esquerda para a direita, a da esquerda ela é saturada com superfície seca, a parte de fora ela tá seca, mas a parte de dentro ela tá molhada, e o saturado, ela tá tanto a superfície de fora como a parte de dentro da rocha, ela tá molhada, tá? Com água, né? Tá encharcada de água. E como é que a gente mede esse grau de umidade? Como eu falei, nesse médio de umidade a gente seca o material na estufa, depois a gente pega o material saturado com água, vai diminuir esse peso saturado com água do peso seco, dividir pelo peso seco vezes 100, e aí obtém essa umidade, tá? Lembrando que esse material tem que ser seco na estufa a 110 graus centígrados por 6 horas. E essa medição da umidade, ela segue a norma ABNT-NBR 9939, de 2011. Então, os agregados, eles podem ser divididos em 3 categorias. Em filler, que é o material pulverulento, que é aquele material passante na peneira de número 200, 0,075 milímetros, é o diâmetro da malha. Pode ser o agregado miúdo, a classificação, quando o material ele passa pela peneira de número 4, que tem a malha com distância de 4,8 milímetros. E pode ser o agregado graúdo quando o material fica retido nessa peneira de número 4. Então, aqui a gente tem a agregado graúdo, que é a pedra britada. Aqui a gente tem a areia natural, que é o agregado miúdo. Aqui a gente tem o seixo rolado, que ele é um agregado graúdo. O ideal para o concreto é a gente utilizar a pedra britada, cúbica e rugosa, tá? Porque esse seixo rolado, ele vai tornar o teu concreto mais permeável, porque ele vai deixar um espaço de vazios muito grande. Então, a classificação dos agregados quanto à origem, eles podem ser agregados naturais, que são as areias e os seixos rolados, né? Seixo rolado a gente encontra muito aqui nessas fontes da Unifor, e aqui a areia. Podem ser agregados artificiais, que eles vêm a partir do processo de britagem de rochas, como as britas. Esse pó de pedra também vem do processo de britagem das rochas. Pode ser uma argila expandida, que a gente utilizado para fazer estrutura de concreto leve, ou pode ser granalha de aço, que a gente utiliza para fazer uma estrutura de concreto pesado, tá? Podem, classificados quanto à densidade, podem ser agregados leves, em que a massa unitária é menor que 1 grama por centímetro cúbico. Exemplos de agregados leves: argila expandida, a vermiculita, tá? Fragmentos de EVA, e aí esses pérolas de isopor, pedra pome, e aí você vai utilizar esses materiais, a vermiculita, tá certo? A argila expandida, tá? E a pedra pome para fazer concreto leve. Só que esse concreto leve aqui, gente, ele não pode ser utilizado para fins estruturais, tá? Pode ser classificado como agregado normal, em que a massa unitária fica entre 1 a 2 gramas por centímetro cúbico, que são a maioria das britas comuns, a areia natural e os seixos rolados. Ou podem ser classificados como agregados pesados, que a massa unitária é acima de 2 gramas por centímetro cúbico, que é a granalha de aço, a brita de magnetita, a argamassa de barita. Aí você vai utilizar esses materiais para fazer o concreto pesado, ou a brita, a magnetita ou a limonita, tá? Quanto ao tamanho, os agregados podem ser classificados em agregado miúdo, né, que o material passa
pela peneira de número 4, que é 4,8 milímetros. Pode ser um agregado graúdo, que o material vai ficar retido nessa peneira de número 4. Pode ser uma mescla entre graúdo e miúdo, 15 a 85% fica retido nessa peneira número 4. E pode ser material pulverulento, que é o filler, que o material vai passar pelaquela peneira mais fininha, que é de número 200, que é 0,075 milímetros. Com relação ao peneiramento, esse ensaio de peneiramento ele é feito na granulometria, tá certo? Aqui, essa série de peneiras que segue a norma Mercosul 248-2003 são a série de peneiras normais. Você vai botar em cima desse agitador e a gente vai agitar, a gente vai colocar aqui uma amostra, né? De, se não me engano, 1 kg de areia, tá certo? E aí vai agitar e ver o percentual que vai ficar retido dessa areia em cada peneira dessa, tá? Se até 15% dessa massa, dessas 1000 gramas, tá? Ficar retido na peneira especificada, tá? A gente vai chamar de material passante, porque no mínimo 85% tem que passar. E o material retido é que apenas 15% passa pela peneira e 85% ele vai ficar retido nessa peneira específica. E aqui tem uma foto, né, do agitador com a série de peneiras normais. Mas a gente vai falar mais na frente por ensaio de granulometria. Tá? Então, a classificação dos agregados graúdos vai depender do processo de britagem, que a gente vai ter a classificação comercial conforme o tamanho. Tá? A gente pode ter o ranchão primário, que é utilizado para a base de pavimentação em gabiões, tem um diâmetro de 100 a 150 milímetros. A gente pode ter a brita número 3, que é utilizada para fazer concreto para fundações, lastros e pavimentações, o diâmetro varia entre 25 a 30 milímetros. Pode ser a brita de número 2, utilizada para fazer concreto estrutural e não estrutural, diâmetro de 19 a 25 milímetros. A brita 1, que é utilizada para fazer concreto estrutural e também não estrutural, diâmetro de 12,5 a 19 milímetros. Pedrisco, que é utilizado para fazer blocos de concreto pré-moldados e massa asfáltica, diâmetro de 4,8 a 9,5 milímetros. E pó de pedra, tá? Ou areia britada, também como ela é conhecida, que é para fazer blocos de concreto pré-moldados e massa asfáltica, diâmetro de 0,5 a 4,8 milímetros. Então, é muito importante a gente saber a granulometria desses agregados, tá? Para poder tentar diminuir o espaço de vazios que a água possa vir a preencher e diminuir a aderência da argamassa e a resistência da argamassa e diminuir a resistência do concreto. O ideal, quando a gente vai utilizar uma areia para fazer argamassa e concreto, é que essa areia tenha uma granulometria contínua, ou seja, ela seja bem graduada, ela comece em grãos menores e ela vai aumentando paulatinamente. Depois ela vai ter uma granulometria descontínua, porque ela vai ter grão pequeno, depois grão grande, ou então completamente uniforme. A descontínua e a uniforme, elas não são boas. O ideal é a granulometria contínua, porque a descontínua e a uniforme, ela vai ter um espaço de vazios maior, essa água vai preencher, o teu material vai ficar poroso e vai favorecer a retração plástica e o aparecimento de fissuras na tua estrutura de concreto armado. Então, o efeito da composição granulométrica é que quanto maior for a quantidade de vazios, exige um maior consumo de pasta de cimento, aí vai ter um maior custo, vai aumentar a retração e aparecimento de fissuras, vai aumentar o calor de hidratação, que aumenta também o aparecimento de fissuras na tua estrutura. Essa composição granulométrica, tá certo? É que implica também que quanto maior for a quantidade de vazios e você tiver uma maior superfície específica, vai ter um maior consumo de cimento. Se tiver um maior consumo de cimento, aí você vai ter maior calor de hidratação, que vai favorecer o aparecimento de fissuras, tá? Então, por isso que a gente prefere a brita cúbica e rugosa, a gente não tem essa brita lamelar. E aí, tem alguns efeitos dessa composição granulométrica sobre o concreto fresco e o concreto endurecido, tá? O ideal é que a gente tenha uma areia com granulometria contínua, tá certo? E aí, quais são os efeitos que a gente tem que observar? Granulometria do agregado miúdo, a relação do agregado graúdo com miúdo, consumo de ar, granulometria total, a dimensão máxima do agregado graúdo, a DMAS, que é muito utilizado para fazer a dosagem do concreto, tá? E a geometria do agregado graúdo. O ideal é que a gente utilize um agregado cúbico e rugoso. Não utilize aquele seixo rolado, tá certo? Para redução de custo, o ideal é utilizar uma areia grossa, tá certo?
E aí vocês veem cada uma propriedades para você obter uma boa durabilidade do concreto fresco e para ter uma boa resistência do concreto endurecido, tá certo? Os agregados artificiais, eles são obtidos, tá certo? Através de algum processo de produção. Aí você pode ter a argila expandida, que ela é produzida em fornos rotativos, utilizando algumas argilas especiais, que elas vão se expandir com a temperatura de queima acima de 1000 graus centígrados. A gente pode ter a vermiculita, que ela é ótima para fazer blocos de concreto leve, tá? Que ela é formada pela hidratação de certos minerais basálticos, né? Que é a vermiculita, que é um agregado artificial, tá? E os agregados naturais, eles são obtidos através da extração do anjazida, através da extração de um leito de rio, tá? Aqui a gente está mostrando a extração de areia a céu aberto em Canvas, em rios e em minas, né? Que ele vai tirar. Aí dá um impacto ambiental muito grande, dá um processo de erosão grande. Aqui tem uma foto, né, dessa extração, tá? Da areia em rios e lagos. Você pode extrair também a areia de uma mina, como a gente vê muito ali na CE 085. Aqui está na extração, também causa um processo, um impacto ambiental muito grande. Aqui também tem extração da areia em minas. Pode também extrair essa areia do leito do fundo do mar. E essa areia do fundo do mar, ela é extraída em obras como, por exemplo, você fazer um aterro, como foi feito no aterro agora da beira-mar. Tinha um barco tirando a areia do fundo do mar e colocando ali no leito da praia para poder fazer a engorda da praia aqui da beira-mar. E como foi feito também na engorda da praia de Iracema, para fazer o famoso aterro da praia de Iracema. Tá? Mas essa areia também, o ideal é que ela também seja lavada para tirar a parte de cloretos, né, que tem nela. Essas areias naturais também podem ser tiradas em Canvas, aqui você vê bem, que é próximo a leito de rios, né, bem poluente, bem impacto ambiental bem significativo. Tá? Aqui uma outra foto também retirando em cavas, né, em cavas, corrigindo, tá? Aí você tem a remoção da camada de terra orgânica. Também tem aqui tem o processo de peneiramento e lavagem dessa areia para tirar qualquer tipo de impureza. Aqui também os problemas ambientais que geram dessa extração em cavos, tá? Impacto ambiental bem significativo. Por isso que a gente diz que a indústria da construção civil é uma das indústrias que mais polui, porque ela utiliza muito produtos naturais, né? Recursos naturais para fazer argamassa, para fazer concreto, para fazer telhado, que utiliza madeira, né? E aí, as britas elas são extraídas em pedreiras, tá certo? Você utiliza geralmente explosivos para poder retirar essas pedras. E aí, essas pedras são retiradas do local por caminhões e transportadas com caminhão com caçamba basculante, como tem aqui as fotos, né? Já com retroescavadeira. Aqui é uma foto de uma pedreira, que é situada, essa aqui é no estado do Paraná. Tá? E aí, depois que é tirado dessas pedreiras, eles são britados. E aí você vai ter os processos, os produtos a partir dessa britagem. Aí você vai ter a classificação desses produtos. Pode ter o pó de pedra, pode ter a brita 1, a brita 2, a brita 3, a 4, pode ter o rachão. Tá? Esse rachão é para utilizar para gabião, né? Para pavimentação. Tá? E o pó de pedra é conhecido também como areia britada. Aqui é a parte da central de britagem, uma foto. A gente tem aqui a foto dos britadores, a gente pode ter britadores primários, secundários, terciários. Esse aqui é um britador de mandíbula. Aqui o britador de mandíbula coloca a pedra, ó, e aí essa pedra entra no britador e ela já sai toda triturada. Aqui é o britador primário de mandíbulas, fazendo um corte dele, né? Aqui já é a pedra já cortadinha. Pode ter os britadores secundários e terciários, que eles vão ter esse girosférico cônico para fazer esse processo de britagem. Tá? Aqui é uma foto, né, desses britadores secundários e terciários. Você pode ter também, aqui é um corte desse girosférico cônico para fazer essa britagem. E você também, aqui é um corte, assim, entra aqui a brita,
tá certo? E aí as pedras, né, grandes, e aí esse equipamento vai girando, no processo que ele vai girando, ele vai diminuindo o tamanho das pedras até você ter as brita 1, brita 2, brita 3, tá certo? E o pó de pedra. Aqui é um outro, aqui é um britador quaternário, tá? Que aí é um bem moderno. E depois que essas britas são britadas, elas passam por peneiramentos em peneiras vibratórias para tirar qualquer resto de matéria orgânica, tá? E você pode utilizar também a peneira vibratória, como tem aqui nessa peneira que é no estado do Paraná. E aí, além de você ter o agregado miúdo, ter o agregado graúdo, que é a brita, a gente tem o material pulverulento, tá? Que é aquele pó, que são partículas que passam na peneira de número 200, que é de 0 a 275 milímetros, tá certo? E esse estudo granulométrico, ele você tem que ter essa peneira bem fininha para poder classificar esse material como material pulverulento. E aí, para a aula de hoje, a gente utilizou como nosso livro básico o livro do Falcão Bar, Materiais de Construção, volume 1, tá certo? Tem um livro do Ibracon e tem um livro do Petrucci também, que é o concreto de cimento Portland. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade a essa unidade sobre agregados.